segurança da validade do modelo. É como se eu fizesse, quando eu verifico se a minha amostra atende aos pressupostos, é que eu consigo dizer que para essa amostra eu poderia sim ter rodado uma regressão. Regressão é um método adequado para conseguir uma equação para fazer previsões para essa amostra. Então, eu analiso pressupostos, que é análise de resíduos aqui, para validar o meu modelo. Esses elementos aqui, eles têm que atender certos pressupostos. E esses pressupostos são estatísticas, são conceitos, tá? Conceitos da estatística. São bem sofisticados. Sofisticados em que sentido? Tem muita chance para erro na interpretação, tem um monte de detalhezinhos. Então, não é o que o pessoal que trabalha com aprendizado de máquina faz corriqueiramente, tá? Quando é que, mesmo quem trabalha com aprendizado de máquina, com métodos de máquina, com outros métodos, inclusive, com redes neurais, com algoritmos de clusterização, assim, com vários tipos de métodos de inteligência artificial, ele vai usar a análise de resíduos, vai verificar os pressupostos se ele tem um compromisso muito grande com a acurácia daquele modelo, tá? Pode ser que um estatístico, fazendo análise de dados, ele rode uma regressão muito mais para estudar a relação entre as variáveis, inclusive por meio de uma equação, do que fazer previsões. Tá? Ele precisa ter um modelo lá que relaciona as variáveis, ele estuda a correlação junto, aí roda uma regressão, porque aí já fica mais, digamos assim, o estudo fica mais profundo, mas ele não tem exatamente uma necessidade de fazer previsões. Tá? Essa é a realidade de quem faz análise de dados, por exemplo, na pesquisa acadêmica. O cara que trabalha com machine learning, ele está no negócio, em geral. Tá? Muito menos pessoas acadêmicas trabalham com vários métodos de machine learning. E o que ele quer fazer? Ele quer fazer uma predição. Certo que ele quer fazer uma predição de negócio. E, inclusive, é o que interessa para essa disciplina. A análise de dados dessa disciplina interessa para fazer previsões de negócio. Seja por algoritmos, por exemplo, que fazem clusterização, separa lá pelas características que eu nem sabia que existia, ou seja para fazer valor de imóvel, seja para fazer volume de prever volume de vendas, enfim, o interesse é predição. E eles não tratam a amostra do mesmo jeito. Digamos que eu tenho a mesma amostra, 100 elementos, tá? Quando eu vou apresentar esses 100 elementos para mim, aqui eu estou botando a regressão, estou chamando aqui de a ferramenta que eu utilizei. Pode ser o Excel, pode ser alguma outra ferramenta qualquer, pode ser inclusive Python, R, não importa. Quando eu pego esses 100 elementos e eu vou rodar a regressão, antes de rodar a regressão, não importa qual é a ferramenta que eu vou utilizar, eu vou separar essa amostra em uma partezinha para treinamento e outra partezinha eu vou fazer o que a gente chama de testes e validação. Alguns chamam das duas coisas ao mesmo tempo, outros dizem que validação é uma coisa, teste é outra. Mas nós vamos considerar aqui juntos, tá? Ou seja, se ele está fazendo uma coisa corriqueira do negócio dele, tá? Eu quero fazer um volume de vendas para o mês que vem. Isso não vai impactar o orçamento da empresa durante o ano todo. Eu estou fazendo um volume de vendas, eu tenho que apresentar numa reunião, por exemplo. Eu não vou fazer isso aqui, dificilmente eu vou fazer isso aqui, porque isso aqui é muito custoso, tá? Para vocês terem uma... Eu já comentei isso com vocês algumas vezes, que corriqueiramente as ferramentas de análise das inteligências artificiais que a gente tem aí, ChatGPT, Gemini, qualquer um deles, erra fazendo as avaliações. Eles não erram no cálculo, eles não erram na programação, eles erram na hora de avaliar os pressupostos. Avalia ao contrário, o valor P tem um significado, eles dizem que tem outro. Intervalo de confiança tem um significado, eles colocam outro significado.
Então, tem um monte de erro, porque realmente são conceitos mais sofisticados aqui. E não são exatamente matemáticos, né? Não é uma conta. Uma conta ele faz bem, né? Na maioria das vezes é certo. Não é sempre, mas é certo. Então, aqui, o que o cara vai fazer, mas ele precisa validar o modelo dele, tá? Ele faz alguma coisa para validar. Então, ele pega e ele vai, roda a regressão, a ferramenta de regressão. Quando? Primeiro, para ele treina, e depois que ele treina, ele encontra um modelo e aí com o modelo, ele já tem um modelo, ou seja, o que é um modelo? É uma equação. Modelo de regressão é uma equação. E aí ele pega esse modelo e vai testar com os dados que ele não usou no treinamento. Vamos chutar aqui. É sempre alguma coisa tipo assim, 80% para o treinamento, 20% para testes. 70% para o treinamento, 30% para testes. Então, digamos aqui que ele treina o modelo dele, vai apresentar para a ferramenta de regressão 70 elementos, vamos botar aqui 70 elementos. Aí ele roda a regressão, tá? Depois que ele rodou a regressão, ele consegue um modelo, ou seja, uma equação matemática, e ele depois vai testar com os outros 30 elementos. Alguém está com alguma coisa aberta aí de áudio? Pronto. Então, o que o pessoal que trabalha com ciências de dados, que trabalha com machine learning faz? Eles apresentam a amostra para a ferramenta que vai fazer a regressão de uma forma diferente. E qual é o sentido disso? Eles pegam uma parte para treinar, ou seja, para conseguir a equação. Ele consegue a equação com 70 elementos só, com 70 apartamentos, por exemplo. Conseguem um modelo para calcular o valor dos apartamentos. Depois eles usam esse modelo com os outros 30 que eles não tinham apresentado ainda para rodar a regressão. Ou seja, eu fiz uma equação sem usar esses 30 aqui. Eu não usei esse 30. Eu vou pegar os dados desses 30 aqui e vou aplicar nesse modelo que eu já construí com a minha amostra de treinamento. E vou ver se continua dando bom. E esse é o jeito de validar em geral. Não significa que nenhuma pessoa que trabalha com ciências de dados, está lá usando as bibliotecas lá e usa Python, por exemplo, para fazer, ou usa R, ela não vai verificar pressupostos. Mas tem que ser uma pessoa muito interessada. Porque senão isso aqui é muito mais tranquilo de fazer do que verificar pressupostos, tá? E é mais corriqueiro, tá? E por que eles se dão a esse luxo, né? Tipo assim, não, tudo bem. Por quê? Porque como eles querem fazer predição, e eles que eu tô falando é a gente no negócio, qualquer pessoa no negócio, tá? Se funcionou, se o meu modelo tá bom para fazer as minhas previsões, as estimativas de valores que eu preciso, ok, mesmo que ele não atenda todos os pressupostos estatísticos, conceituais, se o modelo tá bom para rodar, e como é que eu sei disso? Porque eu testo. Se o modelo tá bom para o meu objetivo, que é fazer uma predição, observando os testes que eu fiz, então, para mim tá bom. Agora, se eu quero uma coisa muito acurada, eu vou apresentar um modelo que vai impactar muito o negócio. Aí, se eu quero ser um profissional mais seguro, eu vou lá e também estudo os pressupostos. Não é que eu vou deixar de fazer os testes, tá? Eu vou apresentar do mesmo jeito. Se eu já trabalho com ciências de dados, se eu uso ferramentas de IA para fazer isso, eu vou fazer treinamento e teste, tá? Só que eu posso ainda verificar pressupostos. Posso verificar os pressupostos antes de fazer o teste, ou ao contrário, não importa. O que acontece? Quando a gente tem ferramentas de... Eu vou botar aqui só relativo a ferramentas, tá? Eu tenho, por exemplo, para fazer ferramentas, eu tenho como fazer com o Python, porque tem lá umas bibliotecas para fazer que já fazem a regressão direto, tá? Eu posso fazer com R também, que o R é uma linguagenzinha para estatística especificamente, que também vai fazer o que eu vou dizer agora. Essas duas ferramentas, por exemplo, essas duas linguagens, elas me permitem usar ferramentas
que já vão fazer essa divisão aqui de treinamento e teste automaticamente. Eu não preciso separar a amostra. A própria ferramenta separa. Eu só digo para ela assim, eu quero para teste 20%, eu quero para teste 25%, eu quero para teste, sei lá, 30%. Em geral, até no máximo 30% a gente usa, tá? Mas não é uma regra, só em que em geral acontece, tá? Mais elementos para treinamento e para testes menos elementos, bem menos. Então, quando eu uso lá alguma ferramenta do Python, quando eu uso o R, tem lá o RStudio para fazer isso, quando eu uso também o SPSS, que é uma ferramenta da IBM, vocês podem baixar gratuito. Esses dois aqui, a pessoa tem que fazer codando, né? Código. Que pode pedir para o ChatGPT fazer o código, ele faz, tá? Só vocês vão ter que dar uma... E ele faz legal, tá? Códigozinho Python faz bacana, JavaScript faz também. Só não dá aquelas coisas para sair vendendo código que o ChatGPT fez, porque se der ruim não sabe arrumar. Aí complica, tá? Mas o SPSS, ele não precisa de código. Ele é uma planilhona, só que ele tem mais ferramentas específicas para análise de dados. Ele tem uma ferramenta para redes neurais artificiais, por exemplo. Tem a ferramenta, e tem muitas mais, tá? Tem a ferramenta de regressão. E ele separa sozinho treinamento e teste. No nosso caso, a gente vai usar a ferramenta que a gente tem à disposição, porque o SPSS é uma ferramenta paga da IBM, tá? E dá para baixar, se vocês quiserem, dá para baixar como grátis, acho que 15 ou 30 dias, e ver como é que usa lá. É fácil, tá? Quem usa planilha vai conseguir usar o SPSS. E aí não precisa separar. Hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um estudo com esses dados que vocês viram aí, apresentando dessa forma aqui, só que a gente vai ter que separar a amostra entre treinamento e teste. Isso aqui, como se faz na estatística, pega a amostra e joga na ferramenta de regressão, do Excel, da planilha do Google. Tem uma outra ferramenta aqui, por exemplo, Jamove. Jamove é uma ferramenta gratuita facinha, tá? Que faz análise de dados, faz até é melhor do que o Excel ainda, só que não é uma coisa muito comum de se usar em negócios. Chegar numa reunião e dizer, eu fiz no Jamove, a pessoa diz, quê? É uma coisa muito que se usa em pesquisa, mas é fácil, mais fácil que o Excel. E o Jamove não tem de redes neurais, tá? Mas ele trabalha muito bem com regressão. Eu não sei se ele separa, acho que ele não separa treinamento e teste, não, tá? Aí teria que fazer igual Excel, dá para fazer nele também, se quiser, tá? É a mesma coisa que usar uma planilha, até mais fácil. Então, quem está fazendo estatística, vocês fizeram um trabalho assim, um trabalho que eu dei um vídeo, aí dei um problema, vocês resolveram olhando aquele vídeo, aquilo ali é uma regressão, vocês usaram uma regressão. Como? Como alguém que está trabalhando só com análise de dados, sem considerar que a regressão é uma ferramenta considerada de aprendizado de máquina, de machine learning. E aí, as pessoas que estão nessa vibe aqui, tá? Esse rolê aqui vai apresentar com esses 100 elementos com treinamento e teste. Quem está trabalhando com análise de dados tradicional vai apresentar todo mundo de uma vez e consegue uma equação e fim de papo. E aí, claro, estuda os pressupostos bonitinhos, teóricos lá. Tá? Então, hoje, o que a gente vai fazer é isso aqui. A gente vai apresentar para o Excel dessa forma. Tá? Então, eu vou abrir agora a planilha e a gente vai ver como é que a gente vai separar. A primeira coisa, vai ter que separar essas amostras, tá? Aqui já está a planilha que eu já baixei para Excel, vocês têm que baixar para Excel, tá? Porque ela está só como leitor, vocês têm que baixar ela. Olha só, essa separação da amostra, ela tem que ser aleatória, tá? A gente vai ter que fazer um passo a mais que se eu tivesse com uma ferramenta de regressão de inteligência artificial, não fosse o Excel, né? Se eu estivesse lá fazendo um códigozinho lá em R, eu teria lá como dizer quanto que eu queria separar, que não. Então, olha só para a gente fazer rapidamente o que vocês fizeram aí em outro trabalho, que é apresentar conforme estatística. Está aqui a minha ferramenta, os meus dados, tá? Eles têm, acho que são, deixa eu botar aqui, vou botar aqui do lado só para contar quantos são, tá? Vamos ver quantos dados eu tenho aqui.
109. Então, essa minha amostra tem 109 apartamentos. Esses são os dados reais, digamos, tá? Aqui, por exemplo, é um apartamento, tá? Minha amostra 1, por exemplo, é um apartamento, tem 75 metros quadrados, 2 dormitórios, a idade do imóvel é 35 anos de construído e ele tem um preço de 1.250. Isso aqui é registro de coleta de dados, tá? Não foi feito nada aqui, não se aplicou nenhuma equação, nada. Isso aqui é coleta de dados pura. Bom, então, eu não sei se tem alguma ordem nesses dados que podem influenciar a minha separação de treinamento e teste. Pode perguntar, João. Professora, você estava mostrando alguma tela sem ser a tela Estou da... mostrando, vocês não estão vendo? Ah, meu Não, você Deus. tá compartilhando, mas ficou na tela de regressão com as amostras de estatística e machine learning ainda aqui. Ai, não. Não tá Então, aparecendo a peraí. planilha pra mim também, não. Então, peraí, Quando você peraí, começou peraí. a falar dos dados dos apartamentos, eu não acompanhou. Falei, peraí. Vamos lá. Aqui tá gravando, fui ver se tava gravando. Deixa eu parar de compartilhar aqui, porque eu acho que eu tava compartilhando a janela da tela inteira. Agora vocês estão vendo? Sim. Tá. Então vamos lá, de novo. Vou inserir duas coluninhas aqui do lado. Só para eu contar os meus dados. Então eu estou aqui com essa planilha, que é aqui mesma que vocês têm, tá? Eu botei aqui, eu vou botar aqui só um número para contar quantos dados tem aqui, tá? Então, deixa eu ver. Tá indo. Espero que o Excel não comece a me incomodar. Tava indo bem. 109 dados, tá? Eu botei esses números aqui só para contar as amostras. Então, aqui eu tenho, isso aqui é resultado de coleta, eu tenho um apartamento, esse primeiro aqui, é meu primeiro elemento da amostra, tá? Tem 75 metros quadrados, 2 dormitórios, 35 anos de idade e o preço dele é 1.250.000. Eu retirei o número do bairro aqui, o nome do bairro, tá? Porque eles estavam divididos por bairros, eram todos os bairros da Zona Sul. Botafogo, Ipanema, Leblon, Copacabana, Laranjeiras. Acho que não entrava Catete. Mas enfim, então aqui os valores eles são imóveis de uma mesma região, né? São imóveis de Zona Sul. Bom, eu não sei se tem alguma ordem aqui. Por que que eu não sei disso? Porque pode ser que eu tenha, não tem aqui, ó, não tem ordem de área, eu tô vendo que não tem, tá ali essas áreas aqui, não tem ordem de dormitórios, não tem ordem de idade, também não está em ordem, muito menos de valor. Então não tem uma ordem visível, mas a forma de coletar esses dados pode ser que me leve a isso aqui é uma mesma região. Esses outros dados aqui são de outra região, são apartamentos próximos, eu não sei disso. Então, eu tenho que separar a minha amostra de uma forma que ela seja aleatória, ou seja, aquilo que eu escolhi para treinamento tem que ser uma escolha aleatória. Aquilo que é de teste, o pedaço dessa amostra que eu vou usar só para teste, tem que ser aleatório também, tá? Então, a gente vai dar um jeito de fazer isso. As ferramentas, como eu falei, as ferramentas que já são específicas de aprendizado de máquina, elas fazem isso automaticamente. A escolha que elas fazem é randomizada, é uma escolha aleatória, não existe padrão, não pode ter padrão, senão a gente vai estar colocando algum viés no nosso estudo de regressão sem querer. Então, assim, primeira coisa eu vou fazer aqui só para a gente ver, para lembrar aí como é que é a cara do negócio. Como é que a gente faz a regressão? Estou aqui no Excel. O meu está em inglês, tá? Mas eu vou traduzindo para vocês aí as partes. Então, se eu quero rodar uma regressão, eu venho aqui na aba Dados, aqui Data, para vocês é Dados. Aqui no cantinho tem análise de dados para vocês. Tem que ter. Quando vai na aba Dados, tem aqui análise de dados. Se não tem, tu vai fazer o seguinte. Vai em Arquivo aqui no canto esquerdo. Clica. Vai em Opções, aqui embaixo. Abriu isso. Aqui nesse menu bem da esquerda, tu vai colocar suplementos, está escrito suplementos, aí tu clica nele. E aí aguarda, né? Porque o Excel está pensando, vai mostrar o que eu quero. Daí aparece isso aqui, tá? Aqui no meio é que estão os suplementos.
Esse aqui, aí para vocês deve estar escrito ferramentas de análise de dados. Ou ferramentas de análise só. Aí vocês selecionam sem o VBA, não é esse aqui com VBA, tá? Ferramentas de análise de dados ou ferramentas de análise só. Clica nele e vai no botãozinho ir aqui. Não vai no OK, porque você não vai instalar. Isso aqui é como se estivesse habilitando uma ferramenta que já está dentro do Excel, mas ela está escondidinha lá, tá? Aí eu venho aqui nesse ir. E aí vai aparecer o que eu quero, eu só quero aquela ferramenta ali, clico nela e dá OK. E aí, se não estava aparecendo, vai aparecer aqui no cantinho esquerdo em cima, análise de dados, tá? Eu clico nesse análise de dados e aí tem várias ferramentas, inclusive uma ferramenta de correlação aqui, tá? Que faz a correlação de quantas variáveis eu quiser. Pode ser 5 variáveis, 10 variáveis, não importa. A ferramenta que a gente utilizou para correlação antes só faz 2 a 2, né? Essa aqui faz para qualquer um. A gente não vai usar isso agora, a gente vai usar aqui, que está regression, mas aí para vocês aparecer regressão. Então, a gente vai clicar aqui, dá OK. E aqui, vou apagar aqui, mas é só a gente entrar com os nossos dados, tá? Então, isso aqui eu estou rodando, olha só, estou apresentando como se fosse uma pessoa que trabalha com estatística, análise de dados tradicional, tá? Então, o que eu faço? Isso aqui são os dados de entrada, tá? Regressão, que são os campos que eu vou ter que preencher para regressão, entrada de dados. Então, esse aqui é o intervalo dos Y. O que são os Y? Aquela coisa que eu quero prever. Eu quero prever o preço do apartamento. Então, eu clico com o meu mouse aqui, venho aqui junto com o rótulo, tá? A primeira célula onde diz ali do que eu estou falando. Seleciono, clico, seguro e arrasto até terminar meus dados aqui. Quem sabe usar outra tecla para fazer isso, pode usar. Então, eu selecionei quem são os meus valores de Y. Aqui, para vocês aí, intervalo X de entrada, tá? Então, o que são os X de entrada? São todos os X. Todas as variáveis que eu estou utilizando para prever o valor do imóvel. Seleciono tudo, clico, seguro, arrasto. Opa, droga. Vou botar aqui. Aqui. Ai, não, ó. Eu não tinha clicado aqui, ele mudou aqui em cima. Vou ter que fazer de novo. Então, o Y é isso aqui. Selecionou Professor, agora. Oi. desculpa, eu não tenho o Excel no meu computador e eu estou tentando me achar que eu não consigo. Eu fui em dados e eu não acho nada que a senhora falou. Eu estou naquela planilha do Google Online. No Google, Marcelo, eu não vou saber te dizer. Essa regressão no Google tem, tá? Mas é um pouquinho diferente. Aí eu posso te dizer depois, eu não vou conseguir, não vou conseguir. De repente, se a gente terminar às 10, eu abro no Google ali e acho contigo, tá? Mas eu não vou conseguir fazer as duas ao mesmo tempo, porque não são exatamente iguais. Entendi. Tá? Para orçamento, tanto faz, tá? Porque é tudo igual, assim. Agora, lá para regressão tem umas diferencinhas lá. Eu vou ter que achar contigo depois, tá? Não, tudo bem. Como a aula está gravada, final de semana, eu vou trazer o outro computador do trabalho para casa. Eu posso fazer por ele, porque ele tem o Excel normal. Tá. Mas ele faz. Eu já fiz alguma vez, mas eu não me lembro mais. Eu tenho que abrir ele e dar uma fuçada ali para achar. Tá bom. Tá bom? Depois, quando a gente terminar aqui, eu vou fazer isso para te ajudar. Tá bom, obrigado. Professora, Oi. só uma dúvida. Por exemplo, a senhora mandou dessa forma, mas se eu transformasse esses dados em uma planilha, isso também funcionaria? Aí eu só selecionaria o valor do imóvel, a tabela F? A coluna F, tu está falando em transformar em tabela dinâmica, é isso? Não, transformar em uma planilha, porque, tipo, colocar isso e transformar de fato em uma planilha, naquela opção que tem, transformar em uma planilha, uma tabela. Tipo, peraí. É uma Quando a tabela gente... dinâmica. Transformar em tabela Não, não é dinâmica, é só transformar em uma tabela mesmo, com Não, cabeçalho. eu creio que vá. Eu nunca fiz, tá? Porque eu nunca uso essas funções, mas vai funcionar do mesmo jeito. Agora, só não sei se a questão do rótulo vai ser a mesma. Mas aí tu testa.
Eu não tem necessidade, tá? Eu nunca fiz isso para fazer, mas eu acredito que vai funcionar assim. Não tem por que não funcionar, né? Sei lá. Depois tu me diz o que está acontecendo aí, que eu dou uma olhada, transformo aqui e vejo o que acontece. Beleza, eu Para fiz te dizer o aqui. que deveria trocar. Então, aqui, selecionei Y, agora o intervalo de X, seleciono tudo aqui de X. Antes tinha soltado, espero que eu tenha clicado ali, né? Tem que clicar no campinho para. Tá, agora foi. Como a gente selecionou os rótulos, ó, eu selecionei os rótulos junto. Então, eu deixo aqui marcado. Para você está escrito rótulos. Deixa marcado. Se eu tivesse selecionado só os números, eu tiraria daqui a marcação de rótulos. Mas como eu selecionei, estou dizendo para o Excel, a primeira linha é rótulo. Aqui é onde as opções de saída, é onde vai sair a regressão, né? Onde vão ser apresentados os dados, as saídas do Excel para regressão. Eu gosto de colocar na mesma planilha para ficar olhando do lado, tá? Mas se eu clicar nos decisores, vai criar uma outra pasta de trabalho ou uma outra planilha. Aí vocês que sabem. Eu prefiro que fique do lado. Aí só precisa vir aqui e selecionar uma célula só e ele vai fazer. Como a gente vai fazer teste de valores preditos em relação aos valores reais, eu vou clicar só nessa família aqui, ó, resíduos. Não vou colocar as outras, porque as outras elas ajudam a fazer o quê? O estudo de pressupostos, que é o que a gente faz quando está fazendo análise de dados normal, tá? Então eu vou pedir só esse aqui, só para eu comentar com vocês. E agora eu Professora, vou. Oi. e esse rótulo seria o quê? Esse labels que tá aí pra O senhora? rótulos é quando a gente seleciona junto área, dormitórios, idade do imóvel, valor do imóvel. Aí a gente deixa Uhum. rótulos marcados. Por que que isso é bom? Porque quando saírem os coeficientes, se a gente não selecionar rótulo, eu vou selecionar aqui que eu estou falando, tá? Quando eu selecionei os Ys, eu selecionei desde da linha valor do imóvel. Uhum. E quando eu selecionei os X também, eu selecionei desde aqui de cima, onde tem os rótulozinhos das colunas. E aí eu tenho que deixar a rótula aqui marcada. Se eu Uhum. não tivesse selecionado só os números, eu desmarcaria aqui. Mas como eu selecionei os rótulos, então eu deixo marcado. Por que que é bom selecionar os rótulos? Porque quando saírem os coeficientes para montar a equação, não vai estar x1, x2, x3, que pode ser qualquer coisa. Vai estar área, dormitórios e idade. E aí fica mais fácil da gente entender o modelo. E Uhum. usar o modelo também. Tá? Então, deixei ali os resíduos marcados para eles aparecerem, agora eu dou um OK. Aí saiu lá o tabelão que sai em qualquer regressão. Vai sair a mesma coisa quando a gente fizer só com dados de treinamento, tá? Mesma coisa. Beleza. Deixa eu fechar aqui. Então, aqui está me dizendo que o R² é 0,83. Então, em princípio, o modelo é bom. Esse F de significância aqui, olha, tem aqui 2,6, barará, barará. E aí tem um E na menos 41. Isso aqui é a mesma coisa que 2,6 vezes, deixa eu botar um vezinho pequenininho, vezes, sabe a notação científica que vocês usaram uma vez na vida? Menos 41. 10 na menos 41. Isso aqui é um número muito próximo de zero. Muito próximo, tá? Então, deixa eu botar ali como expoente só para vocês verem como é que é. Bom, esse número aqui. Isso me diz, se vocês olharem lá no meu vídeo, tem esse tipo do trabalho que vocês já fizeram, ou deveriam ter feito. Quando esse númerozinho aqui, esse F de significância, está escrito aí em português, ele é menor do que 0,05, significa que o meu modelo tem pelo menos uma variável que sim, é boa para predizer o valor do imóvel. Tá? Então, o modelo como um todo tem alguma significância, tá? Tem uma boa significância. É isso que esse F aqui diz. Quando eu venho, olha aqui a pergunta dela sobre os rótulos, olha aqui, ó. Esses são os coeficientes da minha equação, tá? Aqui, como eu selecionei rótulos, tá? Área, dormitórios e idade do imóvel. Se eu não tivesse selecionado, ia estar assim, ó. X1, deixa eu botar maiúsculo aqui. X1, X2,
x3. E aí eu ia ter que me virar para toda vez ficar lembrando quem é o x1, quem é o x2, quem é o x3. Não ia ter área, dormitórios e idade imóvel se eu não tivesse selecionado os rótulos, tá? É por isso que é bom selecionar os rótulos. E esses aqui são os coeficientes da equação. Então, essa parte aqui a gente usa bastante. E aqui o valor P também. Se o valor P foi menor do que 0,05, então esses coeficientes aqui têm significância estatística, ou seja, eles devem estar aí no nosso modelo. Eles são bons para estar no modelo de predição do valor do imóvel. Todos eles são menores do que 0,05. Ó. Esse aqui é uma coisa muito perto de zero, bem menor do que 0,05, que é 10 na menos 5. 6,7 vezes 10 na menos 5. Tem 5 casas decimais. Aí, aqui, 6, né? Mais uma que já tem aqui 6 casas decimais. 4 casas decimais. Aqui tem um monte de casas decimais também, é muito próximo de zero. Este aqui, 0,09, ó, o valor P. O nosso parâmetro do valor P, para dizer se é bom ou não, valor P, ele tem que ser menor do que 0,05. Então, ó, se o valor P value aqui, para vocês, acho que está valor P. Se ele for menor, aqui é menor, menor do que 0,05, significa que o coeficiente que está na linha dele é significativo estatisticamente para estar no modelo. Esse é menor do que 0,05, esse aqui também, então o intercepto deve estar no modelo. Como esse aqui também é menor do que 0,05, então a área também tem significância estatística para esse modelo, para prever o valor do imóvel. 0,009, né, também é menor que 0,05, então o número de dormitórios é um preditor importante também, para estar no modelo, e 0,04 também é menor que 0,05, então a idade do imóvel também é significativo nesse modelo. Então, isso aqui, esse valor P, ele avalia os coeficientes. Não importa se eu fiz uma amostra inteira, como foi aqui, ou se eu separei um treinamento e teste. A interpretação estatística é a mesma, tá? Só que nesse momento eu não avaliei pressupostos ainda. O trabalho de avaliar pressupostos, que começa pelos resíduos e mais outras 3 coisas, é bem mais longo e demorado do que a gente vai fazer com treinamento. Então, aqui, no treinamento e teste, tá? Que é a perspectiva do machine learning para trabalhar a regressão. Então, aqui, eu vou apagar isso aqui agora, que simplesmente peguei meus 100 dados e apresentei para a regressão. Pum, pronto. Tá? Isso é a forma estatística e depois vou avaliando se o modelo está bom, se o modelo não está bom. Pelo R quadrado, pelo F de significância aqui e pelo valor P de cada coeficiente. Tá, agora eu vou Professora, pegar... Oi. só para tirar uma duvidazinha aqui, que eu trabalho com a parte de dados, equipe de dados, né, dentro de uma Big Tech, e tem uma galera que trabalha fazendo esses scores, que são justamente essas partes de regressão, e tinham pedido para eu buscar uma fonte justamente de dado de imóvel, eu estava basicamente trabalhando com essas variáveis aí que você está usando, com esses dados, né? Uhum. Tipo, a minha dúvida é muito mais sobre essa parte do p-value, tipo, é, da forma que a tabela está exposta aqui, né, dá para entender que os 2 primeiros ali seriam menores, mais próximos de zero do que os 2 últimos, né? O Uhum. X1. Mas a minha dúvida é muito mais sobre, tipo, nesse momento de montar esse modelo e fazer os estudos de modelo, algum deles teria alguma prioridade por ser menor do que 0,05? Tipo, quanto mais no caso aqui, o mais próximo de 0,05 é a idade do imóvel. A gente pode dizer que para esse modelo ele tem menos precisão para poder fazer a correlação do que os outros dois? Não, isso aí tu vai ver pelo quanto os coeficientes aqui fazem de diferença no modelo. É estudo dos coeficientes em si, não pelo p-valor, porque o p-valor ele na verdade, uma probabilidade, Uhum, tá? E de ser significativo ou não ser significativo. E não quanto que ele vai impactar no teu modelo. O tá. quanto vai impactar no modelo, tu olha pelos coeficientes mesmo. Porque o que, Uhum, que é isso aqui? Esses modelos, esses valores aqui, se eu penso assim, tu pode pensar da seguinte forma: se eu mantiver as outras variáveis fixas, né, área e dormitórios,
isso aqui vai ser o quanto vai decrescendo o valor do imóvel a cada unidade de dormitório a mais ou a menos, tá? Uhum. E se eu mantiver dormitório e idade fixos, esse valor aqui é o que vai variar para mais a Uhum. cada unidade diária que eu aumentar. Entendi. Então, Então, quando tu quer saber quem é que impacta mais, tu olha para os coeficientes. O valor P, ele é um conceito, por isso que o pessoal não entra muito nos conceitos estatísticos, porque o valor P é um dos mais complicados, assim. Porque ele parece que ser a probabilidade de uma coisa acontecer, que nem o intervalo de confiança, mas ele não é simples assim, não é só uma probabilidade, tá? Então, às vezes as pessoas afirmam algumas coisas sobre o valor P que não podem afirmar. Então, se é uhum. teu interesse é saber qual deles tem mais impacto, tu olha pelos valores do coeficiente. Pensa, se eu mantiver os outros fixos, quanto que esse aqui impacta? Esse aqui aumenta, esse tanto aqui a cada metro quadrado, esse aqui diminui a cada unidade de dormitórios a mais os que eu colocar, esse também diminui, e aí tu avalia o impacto pelos coeficientes. E aí tu pensa, se eu mantiver os outros fixos, o que acontece com o valor do imóvel se eu daí avalio esse. Se eu mantiver esses dois fixos, avalio esse. Se eu mantiver esses dois aqui fixos, avalio a idade do imóvel, o impacto da idade do Uhum. imóvel a cada unidade. Então, a Não, forma de pensar é essa. perfeito. É praticamente pegar variável por variável, isolar e fazer as variações no restante para ver se está fazendo sentido, né, o modelo ali, né? Isso. Se tu tá fazendo para, me diz uma coisa que tu tá fazendo com o modelo de regressão, é para fazer o que especificamente? Não, não, então, esse que é o ponto. Não sou eu que puxo exatamente, mas eu trabalho com os desenvolvedores que fazem esses modelos. Então, sou eu que valido ali junto com o meu chefe no final para ver se o modelo que eles criaram está fazendo sentido com o que a gente está como proposta, entende? E aí, a gente que também trabalha identificando essas variáveis e a gente consegue trazer a fonte. Eu busco a fonte para poder trazer esses Uhum, dados, sacou? tá. Para essa E, atividade eu não estava na regressão firme, mas eu tinha que entender e pelo menos passar para eles dados e variáveis razoáveis para eles conseguirem montar o modelo, entendeu? tá. Mas me diz assim, as coisas que vocês querem prever, tá? Eu quero fazer previsão de alguma coisa, quero predizer alguma É, coisa. era para puxar imóvel, valor de venda venal do imóvel e depois a gente utilizar ele para. A gente tem um indicador lá, tem um dataset inteiro para fazer parte de renda que é feita só com regressão. Então, a parte patrimonial de renda teria consideração também do patrimônio da pessoa. E aí, o patrimônio também poderia ser incluso justamente a partir do endereço, né? A gente pega o endereço, pega ali a UF, pega qual é a região da cidade, coloca indicadores de rio. É um modelo assim gigante, sabe? Com várias Mas variáveis, entendi. a ideia seria já aproveitar esse modelo que já tem e trazer o valor dos imóveis para poder complementar esse valor de renda, entendeu? Uhum. Para poder melhorar o modelo. É por Tá, isso que eu mas estava perguntando para tentar entender junto com a galera da equipe, né? Como é que eu entender mais fácil como é que eles validam ali, sacou? aí eu não sei, né? Não posso dizer como é que eles validam, mas eles devem usar uma parte para treinar, uma parte para testar. Não sei qual é o nível deles de conhecimento de estatística para estudar pressuposto ou não. Agora, quanto mais complexo e importante for esse modelo pronto para vocês, se é uma coisa que vocês precisam de uma acurácia maior, eu sugiro que eles estudem os pressupostos do modelo, não só façam teste de resíduos, como a gente vai fazer hoje. Uhum, Que a gente vai pegar uma forma de avaliar os erros e vai dizer se aquilo ali é suficiente para o nosso caso ou se não é. Mas a avaliação dos pressupostos, ele vai olhar para essa amostra e vai dizer se essa amostra aqui, para uhum, ela, pode ser aplicada a regressão ou nem poderia aplicar a regressão para essa amostra, porque não faz sentido. O método não faz sentido para essa amostra, uhum, entendeu? uhum. E isso aí é para cada amostra. Então, Sim. se vocês precisam de uma coisa mais acurada, assim, o mais acurada possível, porque, É, não, claro, esse tudo já tem erro. tá até pronto. A gente estava até já comercializado há um tempo. Esse aqui é que a gente está tentando montar um Depara, né? Uma segunda versão, a evolução desse.
desse modelo. Cuidado, tá, com esse crescimento do R quadrado aqui, porque o R quadrado ele é muito sensível a quando a gente coloca mais variáveis. Ele tende a aumentar quando a gente coloca mais variáveis, e não Não significa necess... que ele ficou Aham, melhor. perfeito, Então, perfeito. por isso até procurem usar o R quadrado ajustado. Nesse aqui fez pouca diferença, mas às vezes faz uns 2, 3% de diferença E já é bastante. quando eu penso, tem vezes se tem variáveis autocorrelacionadas, enfim, esse teu caso aí tem que fazer, eu Não, estudaria os é muito pressupostos também. específico. Não, não é É, nem não... específico, mas assim, vocês estão usando muitas variáveis. Tem uma equipe Uhum. para fazer modelo, outra equipe de negócio para ver o que, que faz sentido. Manda os caras estudar pressuposto. Pergunta para eles se eles estudaram os Não, eles pressupostos. fazem também. Isso daí é a Beleza. parte que eu nem chego, mas já tá. Esse daí já tava tudo montado antes mesmo de eu entrar ali. Eu tô só Uhum. tentando não ficar tão perdido ali no meio da conversa. Por isso que eu vim tirar dúvida aqui Se contigo. tem um cara que sabe ciência de dados, esse cara estuda os pressupostos também. Não, tem uma equipe inteira, Tá? só com É, cientista, beleza. outra com engenheiro. Isso daí Ah, tá. então eles devem fazer, né? Porque senão o Fazem, deles fazem, fica na fazem. reta. É, exato, exato. Eles já teriam rodado há muito tempo. Deixa É, tranquilo. deve funcionar o modelo deles. Então tá, gente, olha só, eu não vou, em Obrigado, vez de prof. apagar aqui nada, em vez de apagar aqui, eu vou copiar essa tabela aqui e vou colocar aqui numa outra planilhinha aqui. Vou abrir uma outra planilhinha, vou colar aqui. Então são os mesmos dados. Agora, olha só, o que a gente vai fazer para separar, para dar um tratamento separando em treinamento e teste? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou usar uma ferramentinha que é útil para várias coisas, tá? No Excel. A gente vai usar aqui para separar as amostras. Eu vou colocar aqui igual. Eu vou usar uma ferramenta chamada aleatório entre. Para quê? Eu vou gerar números aleatórios aqui. Lembra que a gente tem que separar essa amostra aqui de forma aleatória. Não pode ter nenhum padrão no viés no grupinho que eu peguei. Não pode ser um grupinho da mesma rua. Eu não sei se isso aqui está agrupado dessa forma. Então, para eliminar qualquer tipo de viés, a gente tem que garantir que a gente vai selecionar nossa amostra de forma aleatória. Então, aqui, para vocês, começam a escrever aleatório. Aí vai aparecer um aleatório entre nas opções. Aqui, aqui é random, né? Então, aqui, para mim é aqui, ó. Hand between. Né? Aí vocês vai ter um aleatório entre, escrito. Se eu não me engano, é toda a palavra escrita. Acharam aí? Quem está aí usando Excel? Aí eu dou 2 cliques aqui e eu vou dizer o seguinte: podia ser, ele vai gerar números aleatórios entre os números que eu colocar ali. Então eu vou botar de 1 a 10, mas podia ser qualquer número que vocês quisessem, podia ser de 0 a 1, enfim. Eu vou botar aqui de 1, aí ponto e vírgula, 10. Pronto. Aí ele gerou 6, tá? Aí eu vou pegar isso aqui e vou arrastar e ele vai gerar números aleatórios até embaixo. Ó, ele gerou aqui qualquer coisa, tá? É aleatório. E essa ferramenta tem uma particularidade que eu não entendo por quê, que ela é assim. A qualquer coisa que a gente faça aqui, ó, vou botar, eu dou um enter, mudou os números aqui. O que que isso aqui tem a ver com lá? Não sei, mas toda vez é assim. Qualquer modificação que vocês façam na planilha, botei um H aqui, dei um enter, muda aqui. Os números aleatórios mudam. Então, a gente vai fazer o seguinte, para fixar esses caras, eu vou selecionar essa coluna aqui. Eles já são aleatórios, tá? Eles já estão gerados aleatoriamente. Eu vou botar aqui, eu vou copiar, copia, e eu vou colar aqui em cima mesmo. Botão direito de novo, e eu vou colar, só que eu vou colar com essa opção aqui de só valores. Aí ele não vai mais trocar os valores, tá? Aqui, 1, 2, 3, essa pastinha aqui com 1, 2, 3 em cima, pronto. Vamos ver se foi, ó. Agora, deixa eu ver, solta. Agora ele tá, ó, não tá mais trocando nada. Aqui, eu vou digitar aqui qualquer coisa, vou dar um enter e não tá mais trocando, porque agora eles são só valores, tá? Ele elimina a fórmula e só conserva os valores. Como esses números aqui são aleatórios, então eu vou pegar essa coluna aqui e agora eu vou ordenar esses números aleatórios.
Eles não estavam, eles foram gerados aleatoriamente, não tinha ordenação nenhuma. Agora eu estou selecionando a coluna ali e eu vou ordenar aqui nesse AZ aqui, tá? Nesse filtrinho AZ, e eu vou dizer que eu quero do maior para o menor, podia ser de qualquer ordem, tá? Não importa. Ordenei. Aí, nessa janela, ele vai perguntar para você se é para expandir a seleção. O que significa expandir a seleção? Significa que aqui tem um 2, ó. Primeiro aqui está com um número 2. Esse número 2, se eu expandir a seleção, ele vai continuar associado a essa amostra aqui. 75, 2, 35, 1.250.000. O 8 vai continuar com 120, 3, 20, 200, ou seja, ele vai estar associado ao mesmo elemento da amostra. Vai ordenar, vai colocar em ordem, vai ser de 1 até 10 aqui, só que ele vai trocar esses apartamentos aí de lugar. Cada linha é um apartamento diferente. Quando eu ordenar expandindo a seleção, eu aceitar essa expansão na seleção, ele vai continuar cada numerinho associado com o apartamento que está agora, só que com essa coluna aqui ordenada. Então, eu vou colocar aqui, ok. Pronto, ele ordenou, tá? Tá aqui, ó, o primeiro que a gente tinha lá, ó. Tá aqui. O 2 continua associado com 75, 2, 35 e 1.250.000. Tá? Então, cada continua com a sua amostra. Agora, como eu garanti que esses números aqui foram gerados de ordem aleatória? Tá? Eu posso pegar, por exemplo, o final da minha amostra aqui. Ah, eu quero 30 elementos. Deixa eu botar aqui, só para eu contar, tá? Eu quero botar para teste 30 elementos. Então, 1, 2. Então, vou pegar aqui, jogar, puxar isso aqui até 30. 30. Então, eu vou pegar agora, eu vou arrastar aqui para ficar do lado, só para eu contar, tá? Eu só estou contando, para não contar de um em um. Então, eu vou pegar isso aqui, ó, isso aqui, 30 elementos da minha amostra, e vou cortar daqui, recortar daqui, botão direito, cut, aí tem um recorta, eu acho, tá escrito para vocês, que daí ele sai daqui e eu vou colar em outro lugar. E aí eu venho aqui numa outra planilhinha e vou colar aqueles valores aqui. Deixa eu ir lá, vou voltar lá para pegar o que eu não peguei antes, os rótulos aqui. Colei aqui. Essa aqui eu vou guardar e eu vou fazer com ela teste. Teste. Tá? Essa aqui vai ser a minha amostra de teste. Eu não vou rodar regressão nela. Eu vou usar ela para testar o modelo de regressão que eu consegui. Então, aqui, essa aqui é a minha amostra de teste, tá? Com 30 elementos, que eu retirei daqui. Vamos ver se eles saíram, né? Saíram, tá? Que eu tinha contado aqui os 30. Isso aqui eu não preciso mais, que eu só usei para contar mesmo. Deixa eu apagar daqui. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com a outra amostra. A gente vai... Não preciso mais desses aleatórios, mas deixa eles ali. Vai rodar regressão agora. Nós vamos rodar regressão com uma parte que a gente chama de treinamento. Tá? Então, essa amostra aqui, para mim, ela é uma amostra de treinamento. É com ela que eu vou construir o modelo. Qual é a diferença de uma ferramenta que vai usar regressão, mas que é uma ferramenta de machine learning? Ele já faz separação da amostra para a gente, tá? Automaticamente, de forma aleatória, ele randomiza lá a ordem dos elementos da amostra e separa teste e treinamento. Como? A gente diz qual é o percentual e ele faz a separação lá, já de forma aleatória. Depois é tudo igual, tá? Depois ele vai rodar a regressão. Agora a gente vai rodar a regressão aqui. Então, deixa eu só destacar aqui para ficar... Isso aqui vai ser o azul. Ficou ruim, né? Deixa eu botar mais preto. Sim. Então, aqui é o treinamento. Vou fazer a mesma coisa. Vou lá na aba dados, mesma coisa que a gente já fez antes. A única diferença é que a gente agora separou um pedacinho para ser treinamento e outro pedaço para ser teste. Ferramenta de regressão, ok. Vou apagar tudo aqui. Tá? Vou deixar o rótulos ali já flegado. Input Y de entrada, né? O intervalo Y de entrada, vem aqui, separo, clico aqui.
seguro, arrasto. Quem usa o shift e tal, já... Ah, ó, fiz errado, ó. Eu não tinha clicado no campo do Y. Vem aqui. Então, clica, segura, arrasta até lá embaixo. Solta Professora, eu bem tentei fazer com a planilha e não deu certo. com a planilha. Não deu? Não. Ah, mas tem que ter um jeito. Não pode ser que quando eu transformo em tabela não dê. Algo acontece. Depois eu vou dar uma olhada nisso, tá? Tá. Mas deve ter um jeito, não é possível. Vou ver qual é o problema, o que a gente precisa fazer nesse caso. Entrada, então, de X, mesma coisa. Ó, tem que botar aqui o mouse, não faz que nem a professora que esquece. Vem aqui, seleciona todas as variáveis X juntas. Se fossem 10 variáveis, como o caso do colega aí, vai selecionar as 10. 10, 15, 20, não importa, vai tudo ali. E aí deixa rótulo flegado. Agora vamos escolher aqui um lugar para saída, né? Então, pode ser algum lugar que vocês quiserem aí, tá, gente? Deixa eu botar só aqui um agora para mim aqui. Tá? Só precisa selecionar uma. Deixa os resíduos aqui. Aí, pronto. Então, aqui está nosso modelo, tá? Vocês viram que eu peguei uma amostra aleatória para ser o treinamento. O treinamento que vai me dar um modelo. E eu consegui um R² maior. Tá? Maiorzinho, melhorzinho. Não sei se isso é bom ou se é ruim, a gente vai ver depois, né? Eu não preparei esses dados para dar bonitinho, tá? Esses dados aqui não tem nada de... Eu pedi para gerar esses dados e foram gerados. Não são dados reais, mas isso aqui é como se fosse o procedimento de uma coleta real, tá? Não tem nenhum viés aqui nesses dados. A única coisa é que vocês podem observar que eles são valores altos, né? Então, eles têm uma região como contexto, uma região que é a Zona Sul. Só isso. Mas vocês podem ver que tem algumas coisas discrepantes, como tem 5 milhões e 400, tem 930 mil. E olha, quando eu usei só treinamento, deu um R² ajustado de 87%. O que isso significa? Que 87% da variação no valor do imóvel pode ser explicado pela variação de área, dormitórios e idade do imóvel. Olha a palavrinha, pode ser explicado. Não é deve ser explicado. Não é explicado. É pode. Por quê? Eu poderia pegar qualquer outro conjunto de variáveis e também ter um R² alto para outras variáveis, para predizer o valor do imóvel. Então, pode. Tá? 87%, eu vou colocar aqui, da variação no valor dos imóveis. Eu vou botar aqui entre parênteses desse contexto, tá? Porque muda de contexto para contexto. Mudou o contexto, mudou tudo. Então, 80% da variação do valor dos imóveis desse contexto aí. Digamos aqui para o nosso caso, eu não vou escrever, mas considerando um contexto ali de Zona Sul. Pode, não é deve, pode ser explicada pela variação em as três variáveis aqui, área, dormitórios e idade do imóvel. Então, em área, dormitório, eu vou botar dormitórios, vocês sabem que é número de dormitórios, tá? Dormitórios e idade do imóvel. Isso sugere que outras variáveis só explicariam 13% da variação no valor do imóvel. A gente vai ver o que vai acontecer, né? O que a gente tem aqui, mas tem uma coisa aqui que é a mais importante de todas, eu retirei porque ela costuma ser uma característica nominal, que é o bairro. Tá? Mesmo sendo da mesma região, uma coisa é um imóvel no Leblon, outra coisa é um imóvel igualzinho na Copacabana, em Laranjeiras, em alguns lugares de Botafogo. Então, é muito diferente. Mas aqui tá, estamos considerando esse contexto. Se eu quisesse um modelo geral para essa região, é isso que eu estou pensando,
tá? Mas conhecendo o negócio, a gente tem todas essas coisas no nosso radar quando a gente está avaliando, fazendo análise de dados, tá? Para predição. Então, o que mais a gente vai olhar? O F de significação aqui, bem pequenininho, bem menor do que 0,05. Isso aqui é como se fosse o valor P do teste F, tá? Só que aqui é pro modelo. A gente está olhando para o modelo. Então, esse aqui está me dizendo que tá, por enquanto dá bom. Valor P, aqui, ó, as minhas variáveis. Eu vou escrever aqui do lado, seria esse aqui, o meu x1, o meu x2 e o meu x3, tá? Só que como a gente selecionou os rótulos, estão os nomes das variáveis ali. Então, o valor P deles, ó, vamos ver aqui. Aqui, bem perto de 1,5 vezes 10 a menos 5, menor do que 0,05. Vamos botar aqui embaixo, tá? O padrãozinho é valor P menor do que 0,05, tá? É menor que 0,5? É. Isso aqui é menor que 0,5 também, porque vezes 10 a menos 14, é bem próximo de zero. 0,03 é menor do que 0,05? É menor. Pouquinho menor, mas ainda é menor. 0,01 é menor? É menor. Então, em princípio, essas variáveis aqui têm significância estatística para estar nesse modelo. É isso que eu estou dizendo. Elas são diferentes de zero para esse modelo aqui, tá? Ainda não garante nada. A gente está vendo que isso aqui é tudo ainda inferência estatística. A gente está vendo probabilidade dessas coisas, tá? Então, agora, eu estou considerando que eu devo colocar essas variáveis no meu modelo, avaliando aqui pelo valor P. Tá? Então, a gente avaliou isso aqui, pelo valor P, as três entram. Então, eu vou colocar aqui os coeficientes. Esse aqui são os coeficientes do meu modelo. Vou montar um modelo. Bom, de manhã, gente, deu um problema tão grande na hora de montar o modelo. Vamos ver o que acontece. Porque, bom, vamos ver se acontece. Se não acontecer, nem vou falar. A urucubaca não aconteceu de novo. Que o Excel resolveu dar pau de todos os jeitos de manhã nessa aula de gestão de IA. Eu só quero escrever a equação aqui, tá? Só botar os numerinhos, só montar a equação com x1, x2, x3 para ficar mais curtinha, né? Se eu escrever área, dormitórios, idade do imóvel, fica muito grande. Então, eu vou botar aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu botar ele aqui. Eu quero escrever a equação, eu não quero fazer conta, tá? Então, eu vou botar aqui como se fosse texto. Vamos ver se ele aceita. De manhã, eu não sei o que estava acontecendo, que não aceitava, não. Eu não colocava o igual e ele vinha lá e colocava. Eu formatei para texto e não adiantava. Ele, de novo, me obrigava a fazer uma equação. Eu não quero fazer uma equação, só quero escrever a equação como se fosse manual, tá? Então, primeiro, o coeficiente, a gente pode botar o coeficiente do intercepto, que é aquele coeficiente linear, no final ou no início. Eu não vou botar com casa decimal, tá? Deixa eu até virar isso aqui tudo, eu vou botar sem casa decimal. As casas decimais estão aqui por baixo, tá? O Excel sabe que elas estão e se fizer alguma conta vai fazer com elas. Mas tá aparecendo a exibição sem as vírgulas, tá? É isso que acontece quando a gente tira aqui só diminuindo as casas decimais. Então vamos botar, vou aumentar aqui para eu poder escrever. Professora, tá como geral, não tá como texto ainda, não. Não, mas eu não vou, porque não é para acontecer nada. Vamos tentar. Então vamos lá. Vou botar o intercepto primeiro, tá? Podia ser no final. Menos 13, 03790. O intercepto não tem variável. Ele é o coeficiente linear da nossa equação. Ele não tem nada multiplicando. Então, agora eu vou botar o próximo. Esse aqui, da área, ele é positivo. Então, ele aumenta o valor do imóvel. Cada vez que eu mantenho dormitórios... Ai, ó, já começou. Ai, que droga. Deixa eu fazer uma coisa. Tentar um negocinho. Eu vou botar primeiro a área aqui, tá? Que daí não tem aquele sinal de menos antes. Vamos ver se ele me aceita. 4,960. Esse eu tô botando primeiro a área, tá? X1. Entenda como texto, pelo amor de Deus. Tá? Vocês estão entendendo? Esse 46.960 vezes a área do imóvel, que a área está em metro quadrado. Então, isso está dizendo para mim que
o valor do imóvel aumenta 46.960 a cada metro quadrado que eu adiciono na área do imóvel. Se eu mantiver dormitórios e idade do imóvel fixo, não mudo no número de dormitórios e idade do imóvel, se eu considerar só um aumento na área de uma unidade, vai aumentar 46 mil a cada unidade de área a mais. Agora vamos ver o que ele vai fazer. Menos. Agora eu vou botar esse aqui, ó. Ai, acho que vai funcionar. Entendeu como texto? 467.851. Vou botar ele ali. 467.851. Esse aí é o meu coeficiente de x2, que significa o número de dormitórios, tá? Então, x2. E aí, aqui o último, menos 15.324 x3. E aí o último, que eu não coloquei intercepto no início, vou colocar no final aqui, menos 130.3790. Tá. Esse aqui é o modelo, tá? Então, isso aqui é a equação que vai me permitir prever o valor do imóvel. Se eu colocar uma área aqui, sei lá, 100 metros quadrados, tá? Colocar um número de dormitórios aqui. Essas variáveis, elas estão... Deixa eu ver se eu consigo botar um pontinho sem ele me incomodar. Isso aqui é como se fosse... Asterisco, ver o que ele faz. Tá, deixou. É como se fosse vezes, tá? Como se fosse não, né? É, vezes. Esse valor aqui, vezes a área. Esse valor aqui, vezes o número de dormitórios. E esse valor aqui, vezes a idade do imóvel. Menos esse valor aqui do final. Então, se eu utilizar isso... Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Se eu utilizar essa equação, eu devo prever o valor do imóvel, tá? O que que são esses resíduos aqui? Resíduo, pensa o que que é resíduo, né? O que que é valor residual? É o que resta, né? É o resto. Resíduo é o resto do quê? Aqui, deixa eu diminuir um pouquinho só para vocês verem o que está escrito. Ó, valor predito do imóvel, tá? Então, aqui são as predições. O que que significa isso? Significa que a própria ferramenta de regressão usou os dados aqui, esses dados aqui, por exemplo, ele pegou 90, 2 e 45, área de 90, 2 dormitórios, idade de 45, e fez uma predição do valor do imóvel. Está aqui. Deixa eu transformar isso aqui em dinheiro, porque isso aqui é dinheiro. Os resíduos também são dinheiro, então vou botar dinheiro aqui. Aí quando aparece assim é porque está muito pequeno. Eita! Desfaz, não quero. Vamos taxar só um pouquinho, deve ter aumentado aqui. Ele usou esse modelo aqui, ó. Nessa primeira aqui é o primeiro elemento da amostra, tá? Ele usou essa equação aqui com esses valores de área, dormitórios e idade do imóvel, 92,45. Deixa eu anotar aqui. Ele usou as variáveis 90, 2, 45. Tá? Ele pegou isso aqui, ó, pegou 90. Vocês podem conferir, tá? Ele pegou 90, colocou aí no lugar de x1. Pegou 2 dormitórios, colocou no lugar de x2. Pegou 45 anos de idade, esse 90 é a área, o 45 aqui é a idade do imóvel, e botou aqui no lugar de x3. Fez essa conta e descobriu que o valor predito do imóvel é este aqui. Cancela, pelo amor de Deus. É esse aqui. Esse aqui é o valor predito, não é o valor real. Qual é o valor do imóvel, ó? Esse primeiro? 1.100.000. Não ficou muito longe, né? Então, até que tá boa essa aqui. O que que ele está me dizendo com resíduo? Ele está dizendo o seguinte, eu já fiz a predição para o primeiro imóvel, o primeiro elemento da amostra. Se eu usasse o modelo para fazer a previsão, daria esse valor. E eu já vou te entregar qual é a diferença, qual é o resíduo. O que que é o resíduo? É o Y predito, que é esse aqui,
menos o Y. Y é o valor do imóvel, né? Aquilo que a gente está querendo prever. Y real. Esse aqui é o resíduo, tá? O que a gente vai fazer aqui do lado? A gente vai avaliar esses resíduos. Eu quero saber se esses resíduos estão legais para mim. Tá bom ou não tá bom? Já nesse treinamento aqui, antes de testar. Então, o que eu vou fazer? Eu já tenho a diferença, tá? Eu já tenho aqui o resíduo, já tenho a diferença. Eu vou comparar essa diferença, ou seja, a diferença entre o valor predito e o valor real, eu vou comparar com quem? Quem deveria ser o meu parâmetro? Meu parâmetro é o valor real. Eu queria que fosse igual ao valor real. Eu queria que quando eu usasse essa fórmula aqui, o valor que eu encontrasse fosse muito parecido com 1.100.000. É isso que eu quero sempre. Porque quanto mais o meu modelo consegue predizer valores iguais aos valores reais, quando eu uso as mesmas, claro, quando eu uso os mesmos parâmetros, 90, 2, 45. Um imóvel com 90 metros quadrados, com 2 dormitórios e 45 anos de idade, eu encontrei na realidade um valor de um imóvel de 1.100.000 com essas características. Então, eu queria que o meu modelo aqui, quando eu usasse 90, 2, 45, que ele desse alguma coisa próxima de 1.100.000. Ele deu aqui 1 milhão. Sim, tá. Isso. É que aqui eu não botei, eu pensei que eu tivesse tirado a vírgula aqui, não, aqui tá com vírgula. Aqui ele deu quase 1.300.000. Então, ok, né? Quase uns 200.000 aí de diferença. Eu vou pegar essa diferença aqui, eu vou fazer uma continha. Eu vou pegar essa diferença aqui e eu quero saber quanto que ela é percentualmente, esse resíduo. Então, eu vou comparar com o valor real. Onde é que está o valor real? Então, eu vou pegar aqui e vou dividir, vou fazer um percentual. Vou lá no valor real. O valor real é 1.100.000. Tá? E dou Enter. Eu quero... não, isso aqui não é dinheiro. Eu quero que isso aqui tudo seja número decimal mesmo. Então, eu venho aqui em número, vou botar número com 2 casas decimais. 2 tá bom. Tá. Então, aqui, só que tem um detalhe, tá? Vê que aqui já apareceu um número negativo, porque aqui no predito menos o real deu negativo. Então, eu vou acrescentar nessa fórmula aqui quando eu quero só valores positivos, tá? Porque o que está me interessando é qual é a diferença. Eu não estou considerando aqui qual é a diferença para mais ou para menos. Eu só quero que dê diferença. Eu quero saber qual é o percentual de diferença do predito, o que o meu modelo está prevendo, para o real. É quanto por cento? É 2, 3%, é 20%, é 10%? É isso que eu quero saber. Então, eu vou acrescentar uma coisa aqui nessa forma. Vocês testem aí. Quando a gente não quer considerar o sinal, eu quero que tudo é positivo. Não me interessa se é para mais ou se é para menos, se é negativo ou se é positivo. Eu só quero saber se é de 2%, 3%, 4%. A gente tem que dizer para o Excel ou para qualquer ferramenta que a gente está tratando de valores absolutos. Então, eu vou usar uma formulinha. Eu acho que aí no Excel em português também é absoluto ou ABS, eu não sei. Vou testar aqui, tá? É uma formulazinha que vai pegar um número e vai extrair só o valor absoluto dele. É o que eu quero fazer. Quero sem sinal, tá? Não quero sinal, não quero considerar sinal. Então, deixa eu botar aqui. ABS. Aqui já tem, ó. ABS. Vejam aí se está escrito absoluto ou se é só ABS mesmo. Alguém que esteja acompanhando, por favor, faça aí. Aí eu vou botar aqui, ó. Aqui é ABS number em inglês. Aí não sei se é absoluto. Alguém, por favor, pode ver aí e dizer, só para dizer qual é a funçãozinha. É ABS mesmo, É professor. ABS mesmo? Uhum. Tá, então o ABS ele vai pegar o valor sem sinal, tá? O mesmo valor, ó, apareceu 18 sem sinal. Aí eu vou arrastar isso aqui para baixo, até o final. Pronto, então tá aqui todos os percentuais, tá? De diferença do valor predito para o real. Percentualmente, por exemplo, no primeiro imóvel teve 18% de diferença, resíduo de 18%. No segundo imóvel, meio por cento, menos de 0,05, que vai ser 5%. Mas, Aqui, professora, metade. Oi. por que é indiferente se o número é positivo ou negativo?
Porque o negativo ou positivo só vai me dizer se seria um resíduo para mais ou para menos a diferença. E isso não importa, só importa a diferença. Se o meu modelo está prevendo valor para baixo ou para cima, quando eu estou vendo os resíduos, não importa. Porque o que importa é se é grande a diferença ou se é pequena. Ah, sim, Se é entendi. de 2% ou se é de 10%. Se foi para um valor menor ou valor maior, se o modelo estiver me dando 50% de diferença para mais ou para menos, tanto faz, é muita diferença, o modelo é ruim para Uhum. caramba. Uhum. Por exemplo, nessa amostra aqui, ó, a diferença foi de 56%. Aqui tá bem ruim. Agora, aqui foi 5%. 5% numa variação de valor de imóvel não é uma variação tão grande. Então, aqui eu podia aceitar. Só que como é que eu vou fazer? Eu tenho 15%, 18%, 58%, 2%, 40%. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui e vou fazer uma média desses valores. Então, eu vou pegar aqui e vou somar. Para vocês é soma, tá? Aqui, para mim, é sum. Em inglês, vocês vão somar. Ou faz com o somatório lá, aquela teclinha de somatório. Eu vou somar. Se vocês escreverem soma, vai vir. Vou somar todos esses errinhos aqui percentuais. Soma todos. E vou dividir pelo número de elementos da minha amostra. Aqui eu já estou vendo que tem 79, ó. Eu não tinha contado, mas tem 79. Então, eu vou dividir por 79. 32%. Cara, isso aqui está dizendo o seguinte para mim, que os erros, em média, se eu fizer uma média, veja que média é afetada por valores discrepantes muito altos e muito baixos. Então, esse aqui, 78%, e esse tinha um 2% aqui, 2%, cadê? Eu tinha achado aqui, ó, 2%, eles afetam bastante essa média, tá? Então, é só para ter uma ideia de como estão funcionando os erros. Como se eu estivesse fazendo um erro médio aqui, tá? Os resíduos, estou analisando os resíduos fazendo isso. Isso aqui é uma análise muito, muito, muito simplificada, tá? Muito mesmo. Mas pode ser que para o negócio que eu estou avaliando seja suficiente para mim. Porque se eu achar que 30% para o meu contexto não é uma variação grande, eu posso considerar esse modelo como um modelo válido para mim, porque daí eu vou para a amostra de teste, começo a fazer os meus testes e vejo se ele vai funcionar ou não, tá? Então, assim, depende. Imaginem que essa variação aqui é de 30% e eu estou falando de variações em análise de imagens de diagnóstico de ressonância magnética. Cara, isso é muito erro. Não dá. Se eu faço um diagnóstico com 30% de erro, por exemplo, eu fiz uma ressonância do joelho, tá? Aí tem um laudo. Lá nessa ressonância do joelho, tinha lá alguns parâmetros para o médico. Além da imagem, tinha alguns parâmetros para esse médico avaliar. Se o cara erra 30% dos diagnósticos dele, a gente está com um problema sério, tá? Um problema muito grave. Mas, se eu estou usando, eu tenho 30% de erro em valor de imóvel, que quando eu olho para eu uso o modelo, ele me dá um valor e eu posso tranquilamente dar uma ajustada conhecendo o negócio, então eu uso esse modelo, faço uma previsão lá geral e aí eu vou fazendo alguns ajustes pela experiência. Pode fazer isso. Ou não, eu vou, não, 30% é coisa demais, não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou avaliar os pressupostos para ver se essa amostra aqui poderia ter sido colocada numa regressão, ou eu tinha que usar um outro método para fazer a previsão. Mas que método? Por exemplo, redes neurais artificiais. É um método matematicamente mais sofisticado, mas não é toda vez que ela funciona melhor que a regressão. Aliás, a verdade é que as pessoas usam regressão, usam redes neurais artificiais, porque é um método mais sofisticado, porque elas
quando está trabalhando com ciência de dados lá no negócio, tem que dizer que usaram redes neurais, e aí o cara não vai mentir, ele vai usar mesmo, mas lá na prática do cara, ele faz uma regressão para conferir as coisas, tá? Então, regressão é um método muito importante de predição numérica. Então, a gente sempre acaba utilizando. Então, se tu não vai estudar os pressupostos, mais ainda vai importar o teu conhecimento do negócio. Aqui foi uma análise muito, muito simplificada, tá, gente? Então, aqui eu olhei para os erros, calculei o erro relativo. Deixa eu botar aqui, ó. Vou botar aqui. Esse é um erro em relação ao valor real dos imóveis. Nem vou chamar do termo estatístico para isso, tá? Só para vocês entenderem do que a gente está falando. Eu peguei cada resíduo, ou seja, a diferença, né, do valor predito para o real, e comparei com cada valor real daqui da minha amostra. Se eu fizer uma média disso, que já é uma outra generalização que a gente está fazendo, porque média é muito afetada por valores extremos, deu 32% de diferença nesses erros aí. Então, pode ter erro de, em média, 30% no valor do predito em relação ao real, tá? Professora, e esse Oi. resíduos é comparado com o quê? Como assim é comparado com o quê? O Tipo resíduo, ele é... assim, ele é o resultado do quê? Ele é o resultado aqui, eu coloquei aqui em cima, ó. Ele é o resultado do valor que esse modelo aqui, o Excel já faz a conta para ti, tá? Quando eu Uhum. apliquei nesse modelo aqui que a gente fez, tá? Nesse modelo, por exemplo, a amostra 1 tem 90 de área, 2 dormitórios e 45 de idade. Quando eu venho nesse modelo matemático aqui e coloco Ele dá esse 90 resultado. de área, isso ele dá esse resultado aqui. Esse aqui é o valor predito, tá? Isso, Ó, tá. valor predito do imóvel. Uhum. Esse aqui já é a diferença do valor predito para o valor real dele, que é 1.100.000. E ele faz isso para cada elemento da amostra, um embaixo do outro aqui, na mesma ordem. Então, ele fez a diferença aqui do valor real, nesse segundo aqui, do valor real do segundo, que é 5.400.000, para o valor que ele predisse. Olha só, ele predisse 5.124.000. Então, ele não está tão errado assim, né? Deu uma diferença de 275.000 aqui. Então, ó, 5% só de diferença do que foi predito para o real. Que isso aqui já é a conta do que foi predito por esse modelo com o real, tá? Última coisinha aqui é teste. Eu vou fazer uma conta e vocês vão fazer as próximas, e é isso que vocês teriam que entregar como trabalho de aula, tá? Deixa eu aumentar aqui. Vou pegar aqui o modelo. Aqui. Esses dois. Aqui, ó. Vou botar a fórmula aqui em cima. Esse aqui é o modelo de regressão, tá? Ficou ruim. Deixa eu diminuir aqui. Se ele vai me deixar botar aqui. Deixou. Então, olha só. O que eu vou fazer aqui embaixo, tá? Agora eu vou fazer conta, tá? Eu vou pegar, essa aqui é minha amostra de teste, lembram? Que eu separei para virar só teste. E agora eu vou fazer a conta usando esses valores aqui com aqui, ó. Isso aqui. Com esses valores para x1, x2, x3. Deixa eu escrever aqui em cima, tá? Vou tirar o igual aqui para poder escrever isso aqui, ó. A área é o x1, o dormitório é x2 e a idade do imóvel é x3, tá? Vou fazer essa conta aqui. E aí eu vou ver quanto é que vai dar. Na amostra de teste, eu vou fazer para cada um dos imóveis isso. Então, eu vou pegar igual. Eu vou colocar esses valores aqui dos coeficientes, tá? Aqui do lado, separadinhos. Antes de fazer, senão a gente vai demorar muito. Então, ó, aqui o primeiro, 4.6.960. Embaixo, tô botando aqui, ó, esse valor. Tô só escrevendo o valor do coeficiente, tá? Agora, esse aqui. Deixa eu pegar, se eu tirei ele daqui.
Só copiando o valor. Aqui. Esse aqui. E esse último. Vejam aí se está com os sinais certos. Aqui. Então, eu copiei cada um dos coeficientes. Agora eu vou começar a fazer a conta para esse imóvel aqui. Olha só. Deixa eu aumentar aqui. Eu repeti aqui só para eu poder buscar a célula aqui em vez de ficar escrevendo cada vez, tá? Então, eu vou botar o sinal de igual aqui. Eu quero aumentar um pouco para ficar grande para vocês verem. Ó, vou pegar aqui. Esse 4.6.960 está aqui, ó. Então, eu vou colocar ele vezes, que é o asterisco, vezes x1 é a área. Então, vem aqui em x1 e pego 90. Aí, esse mais, eu vou botar o sinal de mais, tá? Mas ele vai vir aqui, vou vir aqui e vou pegar esse coeficiente. Aí ele vai já assumir esse sinal aqui, tá? Vezes o número de dormitórios, que tá aqui, são 2. Mas ele vai, vou vir aqui, ó. Agora eu vou pegar o 15. Ai, mudou aqui em cima, ó. É porque eu acho que a senhora tinha, eu fiz, recortado. A senhora eu recortou. recortei, eu não copiei e colei, né? Então, Isso. eu vou voltar aqui, tá, gente? Senão vai ficar ruim. Eu quero que vocês vejam de onde tá saindo o negócio. Deixa eu ver aqui. Eu recortei nessa vez. Então, é do X2, né? Que era 15 mil. É do X3, no Do caso. X3. Ah, o Isso. X2 tá ali. Tá. Não, querido, não é isso que eu quero falar. Tá. Então, aqui igual. Então, eu peguei o primeiro coeficiente, vou lá e multiplico pela área. Mais o segundo coeficiente, que é o do x2, e multiplico asterisco pelo dormitório. Mais... Olha o que eu fiz, eu cortei daqui, Agora pelo esqueci de amor de copiar. Deus, gente. A pessoa é difícil, né? Meu Deus do céu, aí fica difícil. Por isso que a aula gravada para mim é melhor, porque desse tipo de coisa que acontece sempre, eu vou copiar. Roberta, só copia, não recorta, só copia. Vai, não tá nem deixando, copia. Ó, pronto, tá. Lá Agora vou eu vai. de novo, agora vai. Eita, um probleminha com a pecinha atrás do teclado. Isso vezes 90 mais esse coeficiente vezes o dormitório, mais esse coeficiente do x3 vezes a idade do imóvel, mais esse coeficiente aqui que é o linear que está sozinho. Beleza, aí eu faço a conta, se Deus quiser, vamos transformar isso aqui em dinheiro aqui. Então, o que nessa amostra de teste está falando desse primeiro imóvel, tá? Está dizendo que um imóvel de 90 metros quadrados, 2 dormitórios e 18 anos, pelo modelo, o valor dele predito seria de 1.776.000. Beleza. Bom, o valor dele é 250. Então, aí a gente vai comparando. Vocês vão fazer isso, vocês vão fazer assim, ó, até embaixo. E aí ele vai fazer para cada um deles. E aí nessa coluna aqui, vocês vão botar resíduos. Aí você só pode voltar lá na sua conta, clica 2 vezes lá na coluna F3, só para eu conferir aqui, porque eu acho que eu coloquei alguma coisa errada. É mais H4 vezes C3 mais H5 vezes D3 mais H6. Ué, o meu deu um valor diferente, né? A tua amostra está igual à minha, porque na hora que tu fez lá o teu treinamento, tu pode ter separado uma amostra de teste diferente da minha, e não tem problema, tá? Daí dá um valorzinho diferente. Ah, sim. Isso, até bom ele ter perguntado, muito bom ele ter perguntado. A gente já passou um pouquinho do minuto, mas vamos lá. Cada vez que eu separar amostras de teste e treinamento, mesmo que fosse dentro de uma ferramenta de machine learning lá que faz isso sozinha,
vai dar diferença no modelo, tá, gente? Tanto é que a gente faz esse processo de treinamento e teste várias vezes. Não é assim, eu separo o teste e treinamento, faço uma vez, está pronto, me sentei, entrego o modelo para a direção e está tudo certo. Não. A gente faz isso algumas vezes, até que a gente consiga um modelo que tenha uma boa performance, que prediga bem o que eu estou querendo predizer, ou seja, o valor que eu estou querendo encontrar. Então, vocês não têm que encontrar aqui os valores iguais aos meus aqui, porque a amostra de teste de vocês pode ter sido diferente. Vocês geraram números aleatórios. Os números aleatórios eram diferentes. Quando ordenou os números aleatórios, eram diferentes. Então, as 30 elementos da amostra que vocês trouxeram para o teste são diferentes dos meus. Entendeu? Então, não tem problema que dê diferença. Mas, se a gente fizer um bom treinamento, todo mundo deve encontrar valores mais ou menos ali dentro de uma certa semelhança, assim, tá? E por isso que o pessoal faz esse processo várias vezes. Então, aqui, é só vocês vêm aqui, posso arrastar para baixo, dar 2 cliques aqui. Ele não sei porque que ele não fez agora, mas ele deve fazer até Mas isso lá aí tem que embaixo. travar as colunas, pessoal, que não tá travado, não. Vai lá em cima. Ah, querido, obrigado. Ó, a professora tá com, né, negócio. Qual é o problema, gente? Ele vai pegar aqui os de baixo, né? Ele vai correr, vai pegar o 74, 155, vai pegar o 2. Só que esses valores aqui tem que travar a célula, porque eu quero que ele sempre pegue esse. Por que ele começou a não fazer aqui? Porque aqui embaixo não tem nada, ó. Ele correu aqui para baixo, aqui não tinha nada. Então, ó, como é que a gente trava? Você já fez a besteira, como eu fiz aqui. Seleciona aqui cada um deles e tecla na teclinha F4. Aí vai ficar esse cifrãozinho aqui na borda, tá? Se eu estivesse fazendo durante o processo, era só seleciona a célula e digita F4, digita tecla na tecla F4 e já vai ficar assim. Então, aqui o H4 também, F4, H5 também. É bom que os alunos salvam a professora, né? E tá bom, o pessoal tá ligado. Opa, aconteceu algum problema? Acho que apertei F5. F4. Agora ele é para fazer para todo mundo. Fez, tá? Aí ele fez lá para todo mundo. Ele aplicou essa equação que a gente fez aqui para todas as amostras que a gente tem, que são 30 aqui, né? Aí, qual é o trabalho de vocês? Vocês vão calcular os resíduos. Agora não está pronto os resíduos para vocês, tá? Vocês vão calcular os resíduos. Deixa eu ver se eu jogar para o lado ali. Ele não vai... Não, ver que ele fez aqui. Mudou, tá bom. Vão calcular os resíduos e vão calcular aquele erro relativo também, tá? E isso vai ser o trabalho de aula de vocês. Vocês podem deixar isso para me entregar lá no dia 26, tá? Gente, eu vou escrever isso, vou botar no Zap. E aí a gente vai ver se isso aqui está dando mais ou menos o mesmo resultado que é de treinamento, tá? Se tá dando 30 e poucos %, isso é bom. Se não for bom, eu vou treinar de novo esse modelo, vou usar outros dados, vou olhar para a minha amostra, vou ver se eu tirou algum dado discrepante, vou ver se, por exemplo, não faz sentido eu colocar um bairro como, sei lá, Laranjeiras, porque Laranjeiras tem muito dado diferente, então eu vou ter que retirar esse bairro da minha amostra. Essas avaliações dependem do negócio que vocês estão avaliando, tá? Ou não, tá tudo certo com a minha amostra. O problema é que regressão não serve. Eu estudei lá os pressupostos e vi que essa amostra não atende os pressupostos. Por exemplo, não tem uma distribuição normal. As variáveis não são independentes entre si. Tem várias coisas. E aí não era a regressão que eu tinha que usar, era outra coisa. Por exemplo, redes neurais. Tá? Então, várias coisas podem acontecer. Mas, pelo olhar do machine learning, tá? Pelo olhar de quem está fazendo ciência de dados, basta que o modelo atinja os objetivos, ou seja, faça uma boa predição daquilo que eu quero prever. Está prevendo bem os imóveis? Eu testei, está prevendo, eu acho que está dentro de um intervalo ali que me serve, beleza, tá ok. Não, tem que melhorar um pouco esse modelo. Aí eu começo a pensar no que eu posso fazer. Ou não, tá uma porcaria. Regressão não vai servir, vou para outro método, tá? Então, aqui vocês vão fazer só esse resíduo aqui. Eu vou escrever depois lá no Zap o que é, para vocês fazerem. Não vai ter, boas notícias, não vai ter A2 individual. A A2 vai ser
vocês vão fazer um processo desses aqui, tá? Em grupo. E vão falar, eu vou escrever o quê, mas vocês vão falar um pouquinho, vão pesquisar um pouquinho, pelo menos, sobre IA vertical. Eu vou dar alguns textos de base para vocês, e não são textos científicos, porque não tem texto científico sobre IA vertical. A gente tem texto de empresa e artigo de pessoas analisando. Mas não tem produção acadêmica sobre isso ainda. Né? Então, o que a gente tem, a gente vai ter que estudar pelo que a gente tem, né? As experiências, basicamente é contando as experiências das empresas, tá? E eu vou falar para vocês que, então, a A2 de vocês vai ser uma parte fazer esse processo aqui, ou seja, fazer uma regressão com a perspectiva de aprendizado de máquina, ou seja, usando treinamento e teste, e falar um pouquinho, eu vou pedir, acho que eu vou pedir a ideia que eu peça que vocês contem, cada grupo conte 2 experiências de IA vertical, ou seja, a aplicação, como que eles treinaram a inteligência artificial para ser considerado uma IA vertical, enfim, eu vou dar os textos de base para vocês e vocês vão procurar exemplos, tá? Isso vai ser A2, então não vai ter uma avaliação individual. Na semana que vem, a gente vai ter aula ou remota ou no laboratório. Semana que vem não, né? Na outra, daqui a 2 semanas, que semana que vem é feriado. A gente vai ter aula ou remota ou no laboratório. Aí eu falo para vocês se vai ser uma dessas 2 coisas, tá? Mas vocês vão poder entregar esse trabalho até o dia 3, porque como não vai ser avaliação individual, se alguém ficar dia 3, aí a gente tem ainda tempo de fazer, porque aí sim a pessoa vai fazer uma avaliação lá, um monte de pergunta no formulário. Tá, mas como é entrega de trabalho, vocês vão poder me entregar até o dia, se eu não me engano, é dia 3, que é 2 ou 3, que é a quinta-feira depois do dia 26, que seria da É, dia A2, 3 tá? mesmo. É dia Professora, 3? Tá. Oi. Isso. só para tirar algumas dúvidas aqui. É, o projeto de extensão, ele também vai ser ligado a esse trabalho de IA vertical? Então, essa parte de IA vertical, eu vou duplicar essa nota para o projeto de extensão, Show. Agora, tá? outras 2 dúvidas. A primeira, essa aula tá gravada? Tá. Tá. A segunda, a senhora tem algum material para disponibilizar para poder estudar essa parte? Porque eu confesso que eu fiquei um pouco perdida. Era muita coisa, né? Tem essa aula aqui que eu dando para vocês e a aula da manhã, porque eu não tenho vídeo gravado sobre isso. Então, Não, no mas dia. assim, algum material que a senhora recomende, alguma bibliografia, alguma coisa assim, que eu possa, tipo, sei lá, um material para estudar. Não, isso eu posso recomendar sim. Tá. Se eu tiver tempo, até vou produzir um material, porque isso aqui também não é uma coisa que tenha material, muito material pronto. Assim, tem sobre regressão, e aí análise da regressão como se faz na estatística, tá? Também fiquei um pouco perdida Rigorosamente. em relação aos conceitos e tudo mais. Acho que a parte da fórmula eu entendi, mas acho que eu me perdi mais por conta de não entender muito bem os conceitos. Material de regressão com Excel, com o olhar da estatística, eu tenho. Meu, Tá, eu posso disponibilizar para vocês. show. Mas essa parte de fazer treinamento e teste, eu vou ter que procurar um material formal para isso, porque eu não tenho. Deve ter Não, mas artigo, assim, tal. só de você me disponibilizar esse material e ter essa aula que a senhora deu agora, eu acho que já fica mais tranquilo. Ó, mãe. Tá, eu vou colocar essa aula, tem aula da manhã, vocês vão também poder olhar a aula da manhã, porque às vezes eu falo alguma coisa diferente, explica de uma outra forma e o pessoal entende. E aí eu vou fazer isso, então. Vou botar o material de regressão que eu tenho, que eu nunca coloquei para vocês, porque não cobrar o processo de regressão com pressuposto e tal, não é o objetivo dessa disciplina. Então, por isso que eu nunca coloquei para vocês, tá? Uhum. E se eu fosse fazer uma avaliação em aula, eu não cobraria esse processo aqui, tá? É só porque vai ser trabalho mesmo, senão eu não cobraria. Tá? Só que eu vou dar para vocês bem mais mastigadinho para vocês fazerem. Hoje a gente fez todo o processo de separação da amostra e tal. Quando eu der para vocês fazerem o trabalho, eu devo colocar até segunda no Zap.
e eu vou dar uma coisa mais mastigada, assim, mais estruturadinha para todo mundo seguir o mesmo passo a passo, Uhum. tá? Uhum. Então é isso, gente. Agora, se Deus quiser, tava tudo gravando até agora, porque eu botei para gravar, porque os alunos lembraram. Parar a gravação. Tava Nossa, gravando, gente. que Quase alívio. tava gravando. Então tá. Bom final de semana para vocês. Bom feriado da semana que vem. Professora, Oi, fale. opa, desculpa. Essa gravação vai ficar no canal também? Vai, vou botar o link lá. Sabe o que eu tô fazendo? Eu tô pegando ela e jogo lá no YouTube, ponho o linkzinho do YouTube para vocês acessarem lá. Porque às vezes antes eu disponibilizava do meu Drive mesmo, né? E aí as pessoas às vezes tinha problema com acesso, não conseguia acessar, e tinha que me pedir autorização, ficar 2 dias esperando. Então, joguei lá no YouTube, o pessoal já acessa, tá? Assim que liberarem aqui amanhã, eu já coloco para vocês. Porque eles Tá bom, demoram um obrigado, tempinho para gerar professora. esse link, tá? Obrigado, boa noite. Boa noite, Obrigada, gente. professora. Boa Tchau, noite. professora. Nada, Boa abração para noite. vocês. Boa noite, queridos. Tchau, Valeu, tchau. professora. Boa Valeu, professor. noite. Boa Boa noite. noite.